Acho que estou ao vivo, esperando agora o meu amigo Marco Sorrilha entrar, pra gente ter aquele papo maroto, aquele papo alegre, aquela live raiz, responder as perguntas da galera aqui e, e falar sobre outros aspectos de história, vida acadêmica. A Sorrilha já está aqui, é muita competência. Cadê? Solicitações. Cadê meu amigo Sorrilha? Sorrilha. Oi. Meu Deus, olha que homem bonito. Meu Deus do céu. Sabe que para mim é uma honra estar conversando com um cara que foi eleito o homem mais sexy de Franca em 1996. E que só perdeu em 1997 porque o jurado beneficiou o afiliado dele. Que todo mundo Os japoneses, exatamente. Todo mundo sabe do grande roubo do concurso de 97. E por isso Essa você resolveu. Essa história teria um fundinho de razão, não fosse por 2 anos. Que eu só cheguei em Franca em 98. Ah, mas até aí você precisa ajudar também a manter o mito, né, Sorrilha? Esconder esse tipo de informação. Você não nasceu em Franca, tipo, a tua vida inteira em Franca? Não, eu sou de Ribeirão. Ah, Sou de Ribeirão Preto. Na minha cabeça, assim, os Sorrilhas estão em Franca desde o começo, assim. Não, só a minha esposa é daqui, nasceu aqui, os bovos estão aqui há muito tempo, mas eu nasci em Ribeirão e vim para Franca em 98 fazer faculdade. Você foi fazer a graduação em 98, ô Sorrilha? Pois é. A galera, então, aí que faça as contas. 98. Não sou eu que vou jogar. Só que eu nasci em outubro, então eu entrei na faculdade com 17 anos. Não tem problema não, pode fazer eu ajudo a fazer as contas. Um meninão, né, Sorrilha? Eu completei a maioridade. Falei tipo o Cortella agora. Completei a maioridade quando eu tinha no final de 98. No final de 98. E aí passei o primeiro ano de faculdade na Unesp. Na Unesp, eu tô meio Cortella hoje. O que tá acontecendo, cara? Você tá querendo virar um cara assim de autoajuda? Talvez tenha o cachê dele, quem sabe. Outro, cara, o Cortella deve estar com um cachê um pouquinho maior que o nosso. Coisa pouca, talvez. Assim, dá mais uns 3 anos pra nós que a gente tá batendo ali. Quem sabe. Mas você sabe que esses dias eu encontrei um vídeo no YouTube. Estamos divagando completamente, mas. Mas é disso que o povo gosta. O povo já tá falando aqui que nasceu em 98, que tinha 3 anos em 98. É disso que o povo gosta. É isso aí. O pessoal vai te ver que o Sorrilha tá. Você é o mais velho do par, né, Sorrilha? Sou. Eu descobri que o Marcelo é pouca coisa mais novo que eu. Mas a diferença é que o Marcelo parece ser mais novo que eu. Então, exatamente. O Marcelo é um cara cuidado no whey, entendeu? Não é igual eu, assim, que tô assim, me mantendo no álcool. Não é a mesma coisa. Isso é verdade. A maioria do pá tá se mantendo à base do álcool, enquanto o Marcelo e a Milene, diga-se de passagem, que é outra evangélica, só no whey protein. A Milene acorda às 5 horas da manhã pra saudar o sol e fazer corrida, essas coisas, entendeu? O Marcelo é de 82. O Marcelo é millennial. O Marcelo é millennial ainda? Ué. Não sei. 81 em diante é millennial. Eu sou o último ano da geração X. Pra mim, viu o Zico jogar não é mais millennial, não. Não sei, enfim. O que eu ia falar do Cortella é que esses dias eu achei um vídeo no YouTube dele num bate-papo super descontraído, super amistoso, com o Olavo de Carvalho, tipo, nos anos 90, no programa da PUC, assim. Era ele mediando o Cortella, bem mais novão e tal, o Olavo de Carvalho e um Frei. Eu não lembro, não era o Frei Beto, era um Frei menos bombado. E aí eles estavam super discutindo, não é esses padres de hoje, assim. Não. Era padre sem Instagram.
E aí, eles num super papo filosófico, aquela punhetação intelectual, e uma coisa super amistosa, super amiguinhos, assim, e tal. Então, eu guardei esse vídeo para quando estourar alguma coisa do Cortella, eu já postar direto e ganhar uns likes aí. Ah, boa. Pra falar, ó, desde essa Boa. época aí eu já ficava esperto com esse cara. Boa. Mas você sabe que nessa época... Não, mas me irrita muito menos o Cortella do que o Karnal falando. Parece que o Não, Karnal tá num ponto e alguém, tipo, tá lendo o texto e ele tá recitando só, com advérbios a mais. Nunca pensei nisso, será? Ah, cara, eu não duvidaria. Mas diz o pessoal mais antigo da Unicamp que não, que ele é meio xarope assim mesmo. Tem um pessoal que fala que nas aulas dele, ele começava a falar de Filipe II, que parecia assim que ele estava se declamando pra alguém apaixonado, assim. Olha só. Então ele é só esquisito mesmo. Mal sabia ele que o Mediterrâneo era mais importante que Filipe II. Pois é, meu caro. Sorrilhão, mandaram algumas perguntas. Mandaram umas perguntas pra gente. Que a gente pode falar um pouco dessas perguntas e bater um papo. Porque, vamos ser sinceros, que nós somos o carisma desse papo. Entendeu? É claro. Pode sair todo mundo, mas se tá nós dois aqui, tem o público. É claro. Nossa, pronto. Instalou-se a discórdia no par. Eu gosto do personalismo mesmo. Por mim, tirava metade da galera que tá lá. Fizeram uma pergunta aqui de caráter geral, de sobre escrita, que eu acho assim, porque eu sou um fracasso na minha vida acadêmica, mas você que é um homem de sucesso, eu acho... A Milene falando, concordo. É isso aí, Milene. A gente tá articulando umas coisas. Ou seja, nós somos em 6. Você falou que metade sairia. Se a Milene concorda, vocês façam a conta aí. O Marcos, o Marcelo e o Dani que lute. Eles que lutem, né? Se bem que a gente precisa do Marcelo. Então, vamos. Eu acho que por enquanto... a gente é tipo combo de super-herói, assim. Cada um tem a sua qualidade. Entendeu? Uns são mais difíceis de encontrar qualidades do que outros. Mas todo mundo tem. Claro. Mas não vou dizer quem é. Fizeram uma pergunta muito boa. Como sair do bloqueio de escrita? Você, Sorrilha, que publica 7 artigos qualizar por ano. Como que você lida com o seu bloqueio de escrita? Quanto você bebe para começar a escrever? Putz, você matou minha resposta. Eu bebo para escrever e tomo café para revisar. Segredo. Sim, quando você tem um bloqueio... Porque assim, na verdade, quando eu era jovem, em 98? Em 97, para ser mais preciso, uma vez um professor estava falando como é que era o processo escrito, acho que do Mário de Andrade ou do Oswald, um dos dois, não sei. E era assim, sai escrevendo, uma hora o texto encontra o caminho, né? Então, eu tenho um pouco disso. Eu não tenho medo de papel em branco, né? Tem muita gente que fala assim, enfrentar o papel em branco e tal. Eu tenho muito isso, assim, você vai escrevendo, tem hora, ainda mais com o computador, né? Você consegue puxar uma coisa, de repente a ideia é boa, tá lá no final, aí você puxa ela para o começo, começa a desenvolver. Porém, eu devo dizer que já escrevi coisas que foram publicadas e na força do álcool, assim. Tomei umas 2 cervejas, fiquei inspirado. Não exagerem também, tá? Porque a chance de vocês escreverem bosta fica muito mais... Por isso que o importante é o café para revisão. Que aí no dia seguinte você senta, lê e fala assim, olha, isso aqui é uma boa ideia. Ou então você olha e fala assim, onde é que eu Cara, mas você olha a sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, e tipo, você olha e você já hoje discorda de tudo que você escreveu, e você começa a pensar, nossa, falei uma bosta do caralho aqui. A minha dissertação de mestrado, completamente. Você publicou? Não. E assim,
eu olho e falo assim, eu como professor hoje, percebo que o meu orientador falava e eu não entendia. Uhum. Entende? Eu olho e falo assim, caraca, onde é que eu tava a cabeça, sabe? O meu recorte é gigantesco, bibliografias. Então, eu tenho vontade de revisitar o meu mestrado, mas nunca dá tempo. Eu acho um tema muito legal, assim, me abriu muitas portas. Primeira vez que eu fui primeira vez que eu fui para o Peru, conheci gente muito legal que eu tenho contato até hoje. Mas assim, era inédito, né? Assim, nunca ninguém tinha estudado o cara aqui no Brasil. Mas eu acho que eu não estava à altura do desafio naquele momento, assim. Eu acho hoje, assim, meu doutorado não. Meu doutorado eu leio, de vez em quando eu leio e falo assim, safadinho. Isso aqui é bom, hein? Cara, sabe que eu tenho uma coisa pra escrever? Eu tenho muito bloqueio. Ultimamente eu ando tendo muito bloqueio criativo, mas eu tenho uma coisa que. Pra começar a escrever. Eu gosto muito de contar historinha. Eu Uhum. adoro texto historiográfico que não começa sendo muito historiográfico. Aquelas coisas. Sim. Sabe o Cidade Febril do Chalub? Que você abre o livro e O começa lá. Chalub faz isso. O Chalub mas você abre o texto e Sim. começa. O Eram anos de José Reis Pereira também Passos. faz isso. O Isso. Zé Reis faz. Cara, isso me dá um tesão do caralho, porque a questão é, texto acadêmico, tudo bem, ele não é feito para ser legal. É. Às vezes as pessoas elas criam uma certa expectativa daquela coisa, nossa, quantas pessoas vão ler, o que vão comentar. E a realidade é que você faz texto acadêmico para os seus pares, sabe? Você não vai publicar Uhum. numa revista acadêmica porque, nossa, vai bombar, o Fantástico vai me chamar domingo já agora para falar sobre esse tema. Uhum. Só que assim, uma forma de lidar com isso, para mim, é sempre. Eu gosto de começar ilustrando o que eu quero falar com a tal da historinha. Aquela coisa do Chalub, do tipo, eram anos de Pereira Passos. E aí conta um caos. Puta, pra mim é um tipo de texto que me ganha. E não é algo tão difícil de você fazer. Porque de fato você Sim. já tem isso na sua cabeça. E a partir disso você consegue puxar para falar de fato do que você quer. Então, você sabe, eu tenho um desses amigos que eu fiz lá no Peru, o Hugo Vaienas, ele uma vez veio para o Brasil num evento que eu convidei e ele pegou um livro da minha esposa para ler e ele falou assim, vocês são muito franceses, vocês escrevem muito com nota de rodapé e tal, porque assim, na América Latina existe uma tradição ensaística maior, né, de se escrever de maneira de ensaio. E Uhum. quando você vai ler historiografia, e aí para mim assim, abriu um pouco a minha mente, quando você lê historiografia norte-americana, é muito assim. Então, Totalmente. quando você vê as críticas, por exemplo, do Hayden White, a questão da historiografia e se aproximar da história, se aproximar ao romance, e aí você vai ler os americanos, você entende. Eu até não vou levantar aqui, mas o Denver Brunsman, que me orientou lá nos Estados Unidos, ele tem um livro chamado The Evil Necessity. E aí, ele começa assim, tipo assim, era tarde da noite, no dia tal, 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 e o Beltrano não foi dormir bem. Então ele vai contar a vida do cara e fala que ele foi dormir com uma preocupação na cabeça naquele dia. E aí ele começa a contar qual que era a preocupação dele. Ele tinha recebido uma carta, nessa carta falava tal coisa. Uhum. Já é documentação, né? Sim. Então eu acho isso legal. Eu não tenho esse cacuete, não fui criado assim, mas eu acho legal. Agora Mas assim, a tua escola, de fato, eu falo assim, a tua escola, porque eu vejo muitas semelhanças na Unifesp com a Unesp nesse sentido, do tipo de corpo docente. É uma coisa que eu estou sentindo muito na Unicamp, que é completamente diferente. Lá como que é? se aprecia muito essa questão da narrativa literária. Hum, Enfim, é a casa do Chalub, né? sim. E eu vejo isso até pela crítica, porque assim, na Unifesp, o Hayden White é um cara bem odiado, assim. Tipo, bem detestado Aqui na mesmo. Unesp também. Já teve Não, curso, assim, já foi mais. Agora tá. já teve curso lá só pra falar mal do Hayden White. Aham. E eu lembro numa matéria do doutorado que o professor estava falando do Hayden White, e eu fiz algum comentário meio um pouquinho pejorativo, assim, ao Hayden White. E meio que o professor na hora falou assim, adianta, sem bairrismo aqui, viu? Então, Mas tipo, hoje eu acho cara. que a gente pegou pesado demais. O cara não tava.
Eu Não acho tava que tão a gente errado assim. comprou, a gente quis entendeu errado comprar a muito. crítica. Mas isso é um ponto que eu acho que é difícil de entender o que o Hayden White fala, cara. Até Por hoje quê? eu tenho de. Não, sim. Eu Mas. tenho. O Meta História é um Hum, livro complicadíssimo. Que eu não assim. consigo entender algumas referências que ele usa. E a gente acaba lendo o Hayden White pelos críticos dele. A gente vai ler o Hayden White pelo Ginsberg, pelo Hobsbawm. E como são Sim. autores É já verdade. muito consagrados para nós, a gente já estipula uma certa imagem assim do cara, né? Uhum. Eu tô pensando mais no Trópicos, né? Do que no Meta-História. Ah, sim. Que eu sou Sim. mais velho. Você é outra geração, né, pai? É outra geração. Mas, É ó, outra geração. última dica de bloqueio criativo, e aí vai de pessoa para pessoa. Eu sou muito auditivo. Então, se você não bebe, e se for beber para escrever com moderação, é, música. Sabe uma coisa que. E assim, não sei se vocês sabem, eu já escrevi um romance, né? Eu já escrevi um romance ficção histórica. Ô, mas É, você publicou? publiquei, chama Lino Galindo e os Herdeiros do Trono do Sol. Nossa, mas eu Sobre. vou separar aqui Tem viagem agora do já. tempo, tudo. É, e eu fiquei. Teve uma. Como que era o nome dela? Meu Deus, ela publicava aquela. Publicava Game of Thrones também aqui no Brasil, eu acho, não lembro. Eles fizeram um concurso literário e eu fiquei em quarto lugar. Não, eu não sei em que lugar fiquei. Fiquei entre os quatro primeiros colocados. Uhum. E aí eu me animei, eu falei assim, pô, vou virar escritor, né? Mas o livro nunca deu em nada. Nunca deu em nada. E, porém, eu desenvolvi uma coisa que é escutar trilha sonora de filme. Sabe? Então, se eu vou escrever uma parte tensa, eu colocava assim, sei lá, e aí alguns compositores que eu gostava mais, assim, tá, Alan Silvestre, agora o Hans Zimmer, junto com o John Williams, são os meus preferidos. Uhum. Então, eu coloco assim, é uma coisa legal pra cima. Aí eu ponho um autor pra cima e aquilo vai meio que me inspirando, assim, vai criando uma espécie de cenário na minha cabeça, sabe? Então, algumas coisas eu escrevi já, eu gosto disso. Se eu for para escutar alguma música, for escrever e pegar alguma música com letra, me atrapalha. Eu já me confunde. Se ela tiver letra, que eu quero comece a querer cantar. Então eu coloco uma música trilha sonora de filme mesmo, assim. E comigo funciona muito bem. Quando eu vou escrever uma coisa de Estados Unidos independência, eu coloco a trilha sonora do Hamilton, só instrumental. E Uhum, vamos que todo vamos. musical. Sei que Cara, você não gosta, mas. você que tá entrando nessa seara aí, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu tenho, assim, muita vontade de pegar minha dissertação do mestrado e transformar num romance. Mas eu vou dizer que eu tenho. Porque, assim, eu acho que enquanto texto historiográfico, minha Hum. dissertação não faz falta para ninguém. Esse é o meu ponto. Mas eu acho que pode ser uma coisa atrativa. Cara, Uhum. quando você foi publicar, aliás, eu já separei para eu comprar esse livro. Você teve um pé atrás do tipo, pô, e como é que fica meu status na academia? Sabe? Como é que fica aquele negócio, pô, o cara tá publicando romance agora, o cara tá publicando coisa de ficção, com viagem no tempo. Tipo, rolou alguma parada contigo? Pô, como é que eu vou ser visto? Ou o pau no cu dos meus Não. colegas? Não, rolou quando eu fui pro YouTube. Aí rolou. Aí rolou. Eu falei assim, putz, como que os caras vão me receber e tal. Mas o romance não. Até porque eu achei, assim, ele foi bem colocado no concurso. Uhum. É, Então, assim, e outra coisa, quer queira, quer não, a universidade não tem problema com escrita. Sim, o intelectual, né, até na mesma concepção do Sartreana, é aquele que escreve. Então é até difícil você ficar falando dos intelectuais hoje. Sempre tem que ter essa plataforma da escrita, né? Então, se, por exemplo, Chico Buarque, ele, para ser reconhecido como um pensador, tem que fazer livro, né? Então, não tinha tanto essa resistência. Eu não. Agora, pro YouTube, sim. Pro YouTube, eu Mas pensei pro mil vezes YouTube. antes de entrar. Mas pro YouTube foi um sentimento seu? Ou de fato rolou assim uma galera, tipo, porra, Sorrilha, o que você tá fazendo, cara? Eu acho que não rolou por causa da pandemia. Porque tava todo Uhum. mundo lá. Entendeu? Então Uhum. eu acho que não rolou por causa disso. E aí quando viram, eu já tava lá.
E hoje, assim, até mesmo, assim, vários colegas que eu não encontro mais, né? Porque faz 1 ano e meio que eu não vou na faculdade. Uhum. É, mas me mandam mensagem falando que estão acompanhando, que estão gostando, talvez estejam mentindo. Mas isso é uma coisa que eu acho muito, muito foda, assim, cara. É o tipo de linguagem mesmo que você empreende no canal, né? Que, tipo, Uhum, você chegou lá assim, vou fazer uma coisa que é totalmente pra leigo. Não vou fazer algo pra estudante de isso. história. É pra É. leigo. Isso eu É, acho até assim, muito quando, incrível, cara. até quando eu pego, assim, artigo científico, porque, assim, eu, muito difícil, vou fazer uma coisa da cabeça, pura e simplesmente. Às vezes sai, mas de coisas Uhum. que eu já li bastante e tal. Mas geralmente, até quando eu pego para explicar um artigo, por exemplo, teve uma vez que eu fiz sobre a política externa no governo Lula em relação aos Estados Unidos. Aí eu Uhum. começo falando assim, a relação Brasil-Estados Unidos é amor ou é cilada, né? É, e aí, então assim, a ideia é tentar passar o texto mastigadaço, assim, bem mastigado. Uhum. Puta, eu Com a acho, eu acho isso muito referência, foda. mas mastigado. Eu acho isso muito incrível. E é um caminho que eu ainda vejo uma certa geração de professor universitário ter bastante receio, assim, Muito, e tal. muito. Quando eu lembro quando comecei a gravar vídeo, fazer essas coisas, eu lembro de ouvir de um professor alguma coisa do tipo, mas você vai ter tempo para escrever artigo, publicar livro e Isso. fazer o que importa depois? Isso uma colega me falou quando eu comecei a escrever conto. Eu tive uma página na internet chamada Conto de Trilha, vocês ainda acham? Que eu pegava uma música e fazia espécie de um clipe, fazia um conto, um mini conto, 2 páginas para se ler ouvindo a música, chamado Conto de Trilha. E aí ela falou assim: muito legal, hein? Pô, legal, mas e aí? Você tem que escrever outras coisas também. Eu falei: eita, caraca, né? E ela tava certa, assim, né? Eu tenho mesmo. Eu sou pago para isso, né? Bom, tem umas perguntas de Estados Unidos aqui. Eu vou me sentir um pouco, Manda. eu vou me sentir um pouco excluído dessa live, mas vou tentar Hum, participar. hum. Eu gostei que teve uma pessoa que escreveu assim, sorrilha, que é para deixar muito claro que cagou pra minha resposta, assim. Mas eu vou participar, seu arrombado. Vamos lá, sorrilha. Eu vou colocar entre aspas, e Jonathan. Quais as dificuldades de pesquisar Estados Unidos no Brasil? E aí ele falou que ele gostaria de pesquisar FA e antirracismo. O que é FA? Não sei. FA? Tá, FA em caps lock e antirracismo. Você quer dizer Forças Armadas? Bom, não sei. Mas FA. eu acho assim que sobre o que você vai falar sobre a dificuldade de se pesquisar Estados Unidos, tem a Hum. ver também com a dificuldade de pesquisar outros países. Mas pode começar respondendo. Não, a dificuldade de estudar nos Estados Unidos é pouca bibliografia. Primeira, em português. Uhum, Né? Então, assim, primeira coisa, assim, tem pouca gente estudando nos Estados Unidos e no Brasil. É, tem muita gente que estuda mais em história, tá? Ciências políticas e relações internacionais tem bastante. Tem bastante. Então, às vezes, o seu diálogo vai ter que ser com outros campos que não a história. É, além disso, existe os materiais que são publicados no Brasil, eles geralmente possuem uma visão crítica aos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma historiografia muito patriota, mesmo a de esquerda. Então, por exemplo, tem um. Então, alguém me perguntou aí o que eu achava daquele These Truths, né? These Truths, que é um livro. É, 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 essas verdades, ou coisa assim. uhum. Vai lá da época do Colombo até a eleição do Trump, falando sobre essas verdades, né, que são as que estão na Declaração de Independência, né? We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. E aí, vai mostrando como a luta pela igualdade, pela liberdade é uma luta. Então, assim, mesmo para fazer uma crítica de que isso é abstrato, valoriza as pessoas que lutaram por ela e tal. Então tem uma historiografia nos Estados Unidos que mesmo de esquerda ela acredita no credo americano, assim. Uhum. E aí o que chega aqui pra gente chega muito já no Chomsky, mais nessa linha assim, mais crítica É. mesmo, os Estados Unidos Império.
Então isso às vezes deixa um pouco enviesada a nossa leitura dos Estados Unidos. Essas são as dificuldades. Então assim, se você vai Ainda que querer o Noam estudar... Chomsky não é historiador, né? Sim, mas então, mas é estudado, né? Assim, é lido. Uhum. É, E aí, a questão é, você quer estudar nos Estados Unidos? Língua. Mesmo que você não Uhum. domine o inglês, não fale e tal, mas leia, e vai desenvolvendo o seu inglês com a própria leitura, né? Porque material tem, em inglês. Aí, meu, porque os americanos são tarados por eles mesmos, né? Então, assim, tem muita documentação, você precisa de fonte em arquivo, tem muito, tanto na biblioteca do Congresso, no National Archives, tem muita documentação, e se você vai lá, Project Music, JSTOR, Google Scholar, tem muita bibliografia em Uhum. inglês. É. É bom, por um lado é ruim porque você vai ter essa dificuldade, por outro lado é bom, que se você fizer qualquer balanço historiográfico, é uma novidade aqui pra gente, né? Então, Estados Unidos ainda tem assim, tem bastante estudo aqui no campo da história vinculado à escravidão, gênero, raça, né? Então tem bastante gente que compara o movimento negro do Brasil com os Estados Unidos, mas, por exemplo, da época que eu estudo, que é independente dos Estados Unidos, é muito difícil encontrar alguém que se dedique a isso só. Isso é uma coisa interessante que você falou. Primeiro, a questão dos arquivos, uma outra opção também, são os jornais. Os jornais norte-americanos, eles têm arquivos digitais extremamente bem organizados e tal. Essa semana, para minha pesquisa aqui nos Estados Unidos... E não é caro. É isso que eu ia falar. O Essa LA semana, Times é $2, se eu não me engano, no mês. essa semana eu fui procurar, eu precisei olhar uns jornais, para minha pesquisa aqui nem é sobre os Estados Unidos, mas fui olhar o New York Times e foi $1, assim, para pagar esse mês, para poder olhar lá tranquilo. Tem bastante incentivo. Agora, isso é uma coisa que eu sempre falo que é muito importante. Você entrou na graduação, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é estudar um idioma. Se você já manja de inglês, vai estudar francês, alemão, porque é uma coisa que na graduação eu não tinha essa dimensão. Mas chega muito pouca coisa para nós aqui traduzido. Isso é ridículo o quão pouco chega traduzido. E é uma questão mercadológica mesmo. Editora... cara, hoje em dia tem muita editora que só vive à base de verba da FAPESP, sabe? Ela não vive por venda de livro. Ela não vive por venda de livro. E hoje a FAPESP parou de dar dinheiro para quem quer publicar a própria tese, por exemplo. Então, porque a tese já está disponível no repositório. É isso, sabe? Então, cara, muita pouca coisa que chega mesmo. Eu falo isso pela minha experiência de estudar a relação Inglaterra-África e hoje estudar a África do Sul. Que, basicamente, eu não tenho um livro em português na minha bibliografia. O que eu acho assim, muito problemático, de verdade. Porque tem livros que eu vejo que são canônicos na historiografia das relações, né, entre África e Europa, que você não tem, assim, em português. E no meu caso é um pouco complicado, porque eu tenho muita coisa que é em africano e em alemão. E aí, tipo, e aí o que é interessante, que aí quando se torna canônico, aí é traduzido, mas já está atrasado. Por exemplo, o Fontes e Tradições do Bernard Bailyn. Acho que foi traduzido pela Edusky em 2000 e pouco. É de 1970 o livro. Exato, sabe, assim, exato. É legal, eu até uso em sala de aula, faço uma contextualização e tal, mas ele já tem outras discussões sobre isso, então chega atrasado aqui pra gente, né? Então assim, é um esforço que de fato, você entrou, e eu vou falar uma coisa, mesmo que você não queira trabalhar com pesquisa, entra na faculdade, vai atrás de estudar um outro idioma, porque até para você dar aula depois, na escola, você vai encontrar muito material que vai estar em inglês. Não tem como. E tem muita coisa que eu vou dizer, tem muita coisa que é produzida na Europa que às vezes nem em inglês chega. O mercado editorial francês, o mercado editorial francês traduz muito pouco para o inglês. O alemão, nossa, o que eu estou me lascando no alemão agora, porque não tem material quase deles publicado em inglês, é bizarro. Então... Não, e outra coisa, e tem um problema na questão de formação também. Por exemplo, eu sinto muito isso, assim, mudou um pouco, mas medieval, tinha uma época que quem estudava medieval só lia os franceses,
E aí, a minha esposa mesmo estuda medieval. Quando ela começou a ler os ingleses, fez os americanos, assim, abriu perspectivas de se entender alguns problemas e tal. Então, assim, faça isso. Eu francês eu não leio, mas espanhol e inglês eu me garanto. E aí, eu sei que é muita coisa. Assim, por exemplo, quando você vai ler. Eu sempre falo isso que no período de independência tem pouca gente que estuda o período de independência americana aqui no Brasil. Uhum. Aí esses dias eu trabalho em sala de aula também, um artigo que ele vai falar sobre as bugigangas, como você pode entender a crise metrópole e colônias por meio da circulação das bugigangas. Isso teria gerado uma espécie de sentimento de classe, assim, eu tomo chá, de diferenciação. O chá era uma coisa assim, tomar com açúcar, que é uma coisa cara, o vidro é caro, não sei o quê. Então que essas coisas tornaram mais difícil, criaram uma espécie de ruptura, né, de você estar privado de manter a sua própria tradição, que é tentar se parecer inglês. E isso gera um sentimento de desenvolvimento de uma identidade nacional. É de 85 esse texto. E Tem aqui 35 as pessoas estão... anos, mano. Isso, e aqui Aliás, as pessoas ainda estão 40 falando da... quase 40. Não, Desculpa, pode falar. Não, 35. eu nasci em 80, você Oh, tá me envelhecendo. Desculpa isso. Não, porque... Então, assim, se você parar a pensar... E aqui nós estamos falando de independência dos Estados Unidos como? Aumenta a cobrança de impostos, os caras não quiseram pagar impostos e fizeram por causa de questões econômicas. Não é só isso, entendeu? E os caras estão... 85. E eu trago em sala de aula com uma grande novidade. Cara, eu assim, é bizarro que a gente entrou nessa seara. Vamos bater mais. Vamos nos complicar um pouco mais aí. Eu vejo isso eu tô preocupado com o tempo, que eu tô achando que eu tô olhando aqui. Nós estamos agora com 32 minutos de live. Podemos ir até 59. E assim, cara, eu vou arranjar uns problemas na Unicamp agora, mas tudo bem. Isso se reflete... Nem tá vendo. Deixa, né? Isso se reflete até, tipo, nos cânones historiográficos. Peraí, gente, vocês estão assistindo aqui, ó. Chama a galera da Unicamp. Fala pra ver agora. Manda pro Karnal. Mas assim, eu vejo isso nos cânones. O Karnal tá cagando pra gente, né? Não. Se tem um lugar que você não vai encontrar o Karnal é na Unicamp. Os cânones da história social se refletem muito disso. Porque assim, cara, é 2021, você vai olhar uma prova de pós-graduação para história social, você vai ter que contar a Thompson ainda. Sabe? Sim. Isso dos anos 70. Anos 70. Uhum. Por mais que eu entenda, é importante, sim, a obra do Thompson. É claro que a questão trazer, enxergar a história de baixo para cima. Mas você acha que realmente do Thompson até hoje não se construiu mais nada? Não se desenvolveu esse tópico? A história social ainda é os ingleses chegando de cavalo branco, em cima do cavalo branco salvando a gente e tal. Então, assim, isso é muito bizarro, porque, de fato, a gente vai criando esses cânones que acabam ficando um pouco inquestionáveis também, né? Muito porque, assim, é o que se traduziu, é o que a gente conhece, e não se tem interesse de saber o que está sendo feito depois disso, sabe? Verdade. Tô de acordo. Acho que todo mundo vai concordar, nem foi tão polêmico assim, vai. Solta a polêmica de verdade. Depende, tem gente que tá injetando Thompson líquido na veia. Mas você explicou, é importante e tal, né? Assim, a perspectiva de história traz e tudo mais, né? Mas... eu acho bizarro você ter prova de pós-graduação, você tem que ficar contando historinha, receita de bolo ainda, sabe? Do Thompson. E é engraçado, por exemplo, eu lembro 2009, por aí, quando o Kozelek virou febre aqui no Brasil, parecia que o Kozelek estava escrevendo agora, assim, e era... Puta! E futuro passado ele já tinha escrito... Nossa! Tentou já, cara. Enfim, mais perguntas. Tem duas perguntas aqui que eu acho que dá pra gente colocar em uma só. Que uma pessoa perguntou, os Estados Unidos já tiveram algum partido comunista de grande porte? E a outra pergunta, os partidos estadunidenses que tinham relação com a Internacional ou com a União Soviética tiveram alguma relevância?
Até onde eu sei, você tem o Socialist Party of America, que nasce no começo do século XX, e, curiosamente, já em 1919, por conta da influência da União Soviética, você tem o Communist Party, que nasce. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender até a relevância deles nos Estados Unidos, pelo menos nesse período. Aí, por favor, Sorrilha, brilha. Não, é isso que você falou. Assim, quando você tem ali, final do século XIX, nos Estados Unidos, você tem um período chamado Progressive Era, né? Assim, a era progressista. E ali começam a surgir vários... Você tem uma movimentação muito forte dos sindicatos. Então, em 1893, você tem uma crise que vai gerar uma série de greves, eu já ia falar strikes, série de greves que vão ser famosas, como, por exemplo, a Pullman Strike, né, no vagão que era uma fabricante de vagões de trem. E isso vai dando um caldo para o surgimento de partidos vinculados a causas operárias ou demandas populares de maneira mais geral. Então vai ter um partido populista que vai surgir naquela época e partidos ligados a essas causas mais progressistas. Tanto é que depois o Bull Moose Party, que vai ser o partido do Theodore Roosevelt, vai se chamar de Progressive Party, né, de Partido Progressista. Pois bem, isso cria dessas manifestações surgem líderes importantes do socialismo e tal, que vão fundar o Partido Socialista em 1901. Entre eles o Benjamin Hanford, né? E o Eugene Debs, que depois vai ser, inclusive, vai concorrer a uma eleição em 1912. Vai ser uma eleição em 1912 que, assim, ela teve 4 partidos concorrendo. Os democratas, os republicanos, o Bull Moose Party e os socialistas. E assim, os socialistas, deixa eu até ver uma coisa aqui. Foi a eleição que o Woodrow Wilson ganhou? Isso. Que a eleição que o Woodrow Wilson ganha porque o Partido Republicano, ele racha, né? Entre o William Taft e o Theodore Roosevelt. Taft, que era o presidente, acaba ficando terceiro. Isso. Ele era vice do Roosevelt. E eles tinham. E é interessante porque os Estados Unidos ele vinha de uma certa hegemonia, assim, que de 1897 até 1913 foram o Taft, o Roosevelt e o McKinley que foram presidente. Tipo, o McKinley. Ele morre, o Roosevelt, aí o Taft. E seria ele de novo, se o Roosevelt não tivesse resolvido rachar o partido, né? Na verdade, assim, é discutível. Ele foi para as primárias e ganhou as primárias e o partido não aceitou. Mas as primárias não eram como é hoje. Eram bem diferentes. O partido tinha muito mais força. Mas vamos lá. O Eugene Debs, ele tem, tô olhando aqui, ó, quase 1 milhão de votos. 6% dos votos. E acho que o Jonathan... Ele não ganhou nenhum delegado. Tá. Ele não ganhou nenhum delegado, então por causa que o sistema lá é ruim. Mas o que isso interferia? Isso interferia nos votos dentro dos estados. A gente sabe, por exemplo, que hoje o Biden ganhou por 50 mil votos em alguns estados, acho que no Wisconsin ganhou por 50 mil votos. A Geórgia. Então, assim, na Geórgia por 20 mil votos. Então, assim, é um voto que talvez iria para um outro candidato e que você faz a diferença, né? Então, por exemplo, tem lá nos Estados Unidos atualmente tem um partido, um terceiro partido, mas ele não consegue performar, que é o libertário, né? O Libertarian Party. Sim. E eles têm... no Michigan, se esse partido não existisse, os votos dele fossem para o Trump estaria eleito. Entendeu? Então, assim, então 6% naquela época é bastante para um partido socialista, em 1912, né? Principalmente num período de uma certa hegemonia republicana. Exatamente. Então, 6% é... Tanto é que depois do Woodrow Wilson, os republicanos voltam, né? Com o Warren Harding. Então, assim... Você estudou a lista dos presidentes mesmo, hein? Rapaz, eu provavelmente ia trocar vários, mas a gente era obrigado a saber isso daí de cor. Então...
Não, o nome de todos eu sei, assim, quando chega ali, depois do Andrew Jackson, começa eu não sei se o Polk vem primeiro, ou se vai o Martin Van Buren, aí tem aqueles como é que é o nome dele? Ai, meu Deus, aí eu vou até esquecer, mas tem... Não, o Polk ele tá uns 4 presidentes depois do Andrew Jackson é o Van Buren. E eu acho que daí depois é o William Harrison. Que morre, Aí o John Tyler. com 30 dias, a John Tyler, aí depois vem o Polk. que já é o Polk? Eu acho que depois. Eu acho o Polk que era depois do John presidente da Tyler, Guerra Americana-Mexicana. Isso. Aí, daí ele sai em 1844, 45. Quem? Não lembro. O John Tyler. Que daí o James Polk. Isso. Daí o James 45. Polk entra, e depois do James Polk era o Zachary Taylor, que era do Wing. Que também morre. Que também morre. Uma praga, século XIX, galera tipo. Aí eu acho que é outro Wing. Você que sabe vem que depois hoje tem gente falando que a morte dele e do William Henry Harrison podem estar vinculadas? Tinha uma espécie de salmonela, alguma coisa assim, na água da Casa Branca. E os dois... Bom, a água da Casa Branca gostava de matar o pessoal dos Wings, né? Tipo, os presidentes Wing meio que morreram mesmo. O Zachary Taylor morreu? O Zachary Taylor morreu durante o mandato. Mas com 2 anos de mandato. O Millard Fillmore terminou. Isso, é esse nome que eu tava tentando lembrar. É o Millard Fillmore que termina. Então, e depois dele, eu acho que nenhum Wing volta mais. Né? Não. Aí o partido vai acabar em 54, já com o surgimento dos republicanos. E que perdem a primeira pro Franklin Pierce. Isso, ó. E aí depois é a eleição do Abraham Lincoln. Aí eu não. Antes do Abraham Lincoln não tem o James Butler? Não. Quem James Butler é aquele que nasceu velho e ficou... Não, você tá falando de Benjamin Butler. Não, depois do Franklin Pierce tem o James Buchanan. E daí depois é o Abraham Lincoln. Não. Buchanan. Ah, Buchanan? Eu falo Buchanan, pode ser que não seja. James Buchanan, é verdade. Tem o James Buchanan. Eu geralmente estou errado, então... E aí ele faz muita cagada e aí o Abraham Lincoln assume. Isso, é isso mesmo. E com o Abraham Lincoln, James Buchanan. Os republicanos se igualam no placar de presidentes mortos com os Whigs. Isso. Não. Não, vai ser o primeiro. O Abraham Lincoln vai ser o primeiro morto. O Whig já tinha 2. Ali tem um vídeo, gente. Tem um vídeo lá no meu canal falando dos presidentes que já morreram. São 8 presidentes que morreram durante o mandato, 4 foram assassinados e 4 morreram de causas naturais. Querem saber quais são? Vão lá no canal de Sorrilha. Mas voltando aqui... Então, assim, só para terminar. Pode falar. Voltando aqui ao nosso Partido Socialista. Então ele tem 6% dos votos, quase 1 milhão de votos, ali numa época, enfim, de predomínio republicano, tudo mais. E aí, como você disse, por conta da questão da Revolução Soviética, vai surgir o Partido Comunista e os partidos vão ter uma força no futebol. O futebol nos Estados Unidos, não o futebol americano, o nosso futebol dos ingleses. O soccer. O soccer. Que, aliás, eu descobri que soccer é por causa de association football, né? Vem de... E aí, para diferenciar do rugby e tal, que o rugby tinha chegado depois, enfim. Também tem isso aí também lá no meu canal. Mas, pois bem, eles tinham como instrumento de divulgação, eles eram ligados à Internacional Comunista. Porém, então assim, eles faziam campeonatos que rivalizavam inclusive com a Liga Americana de Futebol. Quando teve a Olimpíada em Los Angeles, não se incluíram o futebol, eles fizeram durante as Olimpíadas um campeonato de futebol. E aí, no dia do jogo, se cantava o hino da Internacional, trocava flâmula, entregava jornal da causa operária, tinha tudo isso. Só que quando chega a Segunda Guerra Mundial, eles meio que se juntam àquela noção de frente ampla e isso acaba se perdendo.
Então, assim, agora os partidos nunca tiveram, assim, uma relevância. Assim, o mais importante foi o Partido Socialista ali do Eugene Debs em 1912. Mais que o E Communist Party, né? mais, tem mais. E hoje alguns partidos, porque assim, a gente tem que entender que nos Estados Unidos não existe só dois partidos, né? Também tem sobre isso lá no meu canal. Tem vários partidos. Nos Estados Unidos funcionando, tem quase 40 partidos, quase 50 partidos. Alguns são importantes numa cidade. Por exemplo, o partido do Bernie Sanders é o Partido Progressista de Vermont. Então tem só em Vermont o partido. Entendeu? Lá você Mas pode ele... abrir um partido para uma causa específica. Sim, sim. É. E outra coisa, você pode concorrer à presidência ou a qualquer eleição sem ter partido, como independente. Você pode ter. Agora, mas eu lembro de uma coisa. Sabe que o Tupac, ele era do Partido Comunista. Ah, é? O Tupac era um membro honorário do Partido Comunista. Então tá vendo? Tinha algum rapper da hora no Partido Socialista? Então aí, ponto pro Partido Comunista. Fica aí, PCB. A dica pra vocês aí voltarem, ó. Em compensação, o do Partido Republicano, né, tem o querido Kaine. É verdade. Bom, cada um tem cada um tem o Mano Brown que merece, né? Então é isso. Agora, vindo para o mundo contemporâneo, como é que você está vendo essas passeatas do Trump, esse movimento que ele tem causado aí recentemente? Muito para não deixar, digamos assim, a febre em torno do seu nome morrer, ou ele se manter relevante ainda? Então, ele começou, né, fazendo como o pessoal está chamando lá, da vingança, alguma coisa assim, comícios da vingança, alguma coisa assim, que visa não só fazer com que o nome dele não morra e ele continue sendo o antagonista do Joe Biden, mas também para perseguir a galera dentro do partido dele que é contra ele, né? Os Rhinos, né? E outra coisa que é importante falar assim, logo que acabou a eleição, você tinha ainda uma galera que era mais trumpista do que republicano. Se declarava mais trumpista do que republicano. Só que isso vem diminuindo. Essa galera começa já a se declarar. Então, essa turnê da vingança aí que ele está fazendo tem essa intenção de fazer com, mais do que fazer um ataque ao governo Biden, de criar ali uma fidelidade, separar quem está com ele, quem não está, para as eleições do ano que vem. Então, isso está dando certo em alguns lugares. Isso está dando certo em alguns lugares. Em Ohio, acho que Ohio, ganhou lá para governador um candidato dele. Já mais para o sul, eu não lembro exatamente o estado, uma mulher que concorria para uma Câmara dos Deputados, uma coisa assim, perdeu. Então, assim, não está muito evidente se o Trump... quando acabou a eleição, eu tinha essa noção de que a única coisa organizada no Partido Republicano era o trumpismo. Só que o que a gente percebe também é que não necessariamente o trumpismo, esse discurso mais conservador, antissistema, contra os valores cosmopolitas e tal, rende muito voto e o sistema eleitoral. Você não vai falar de globalismo, não. Mas eles acreditam nessas coisas. Né? Eles acreditam em esquerda globalista. Cara, o que o Olavo de Carvalho fez, em grande medida, foi traduzir as loucuras que os caras falam lá. Então, por exemplo, essa questão de globalista pedófilo, pô, isso tem lá, na eleição da Hillary, tinha o Pizzagate lá, de que falavam que no porão de uma pizzaria eles negociavam crianças. E teve gente que invadiu a pizzaria, quase morreu gente por causa disso lá, né? Então, por quê? Porque lá o sistema eleitoral,
ele divide, então assim, por exemplo, um estado tem 50 delegados. Esses delegados são divididos por condados. Cada condado, então, tem um deputado. Então, quando você... E aí, cada deputado disputa no condado, não é uma eleição no estado inteiro. Uhum. E aí, quando você olha, os candidatos do Partido Democrata, eles estão muito concentrados nas cidades. Nas E capitais. os eleitores... nas capitais. E os eleitores... Só que ali tem 3, 4 deputados. E no resto do estado, que tem muito pouca gente, a maioria é republicano. Então, às vezes, no estado, até mesmo com... Por isso que você tem muito senador republicano sempre. Né? Então, não dá pra você saber se é o trumpismo ou se é porque é assim mesmo, né? Mas apesar que o Biden tem hoje a maioria no Senado, né? Hoje a maioria dos senadores assim, são no democratas. fio do cabelo. É tipo, é um de diferença. Mas, cara, 50, se você 50, quem desempata é a Kamala Harris. Mas assim, se você for pensar que, pô, tem os 2 senadores da Geórgia, cara, eu acho que é muito simbólico esse tipo de coisa. Já não sei se vai rolar de novo, porque eles estão começando a mudar as leis. Eu acho muito difícil. Eu acho assim, e é uma coisa que está permitindo o Biden ser um governo tão reformista quanto ele está se propondo a ser, pro bem ou pro mal. Não estou colocando um juízo de valor em cima disso. Mas de fato, é isso que você falou. Assim, o Partido Republicano está muito acho que nessa linha de se descobrir ainda maior ou refém do trumpismo. E isso é um problema muito sério, porque, cara, rolou uma perseguição fodida aos que eles chamam lá os rhinos, né? Os Republicans in name only. Que eram, tipo, aquela galera lunática falando que não, vocês são de esquerda, infiltrado, aqui e tal. Não, eu cheguei a pensar que essa galera, inclusive, migraria para o Partido Republicano, para o Partido Democrata. E que aí teria uma cisão dentro do Partido Democrata, só que eu não esperava que o Biden estaria não diria tão alinhado, mas assim, eu achei que ele ia escantear mais a ala mais progressista do partido e pelo contrário, ele tem dado bastante voz. Eu também achei que ele ia escantear bastante os Democrat Socialists lá do partido e tal, mas não, cara, ele é um cara muito habilidoso, né? Também, tipo, senador há 200 anos, né? A galera fala muito, principalmente quem é republicano, trumpista, ou que se informa por política pelo Constantino, política americana pelo Constantino. Que final triste, né? Que ele é gagá, entende? Sim. Então, assim, ele é um senhor de 80 anos de idade, de fato, mas assim, no Senado, ele era muito conhecido por fazer acordos impossíveis, assim, de conversar com um, conversar com o outro. O que ele amarrou de acordo entre o Bush filho, e o Senado não está escrito. Inclusive entre os democratas ele ficou um pouco queimado, porque o Bush pai também, que foi naquela época de políticas mais ostensivas de policiamento nas capitais e tal, e que ele comprou essa ideia e tal. Então os democratas achavam ele muito republicano e tal. Então acho que conseguiu ser vice do Obama, né? Também. E a escolha dele foi muito por isso, porque o Obama, nos Estados Unidos, qualquer manifestação dos negros, pode ser, inclusive, para qualquer coisa, é radical. Né? Então, assim, então, quando o Obama ganhou as primárias, era um presidente radical. Então, ele justamente traz o Biden para mostrar que seria um governo moderado, né? Assim, dá um sinal de que, ó, eu tô trazendo um cara moderado, um cara que conversa e tal, né? Alguém que é ali do miolo do partido, né? Então... ele tem... Mas, assim, política americana... ele tem tudo bem amarradinho, assim, né? Essas midterms, que eu acho que deve estar tirando um pouco o sono dele, porque, cara, enfim, provavelmente vai tirar a maioria dele no Senado. Deve manter no Congresso, porque é difícil de tirar no Congresso, hein, cara? O Senado não. O Senado, acho que ele tem essa tendência a ser muito equilibrado ou às vezes de maioria republicana. Mais republicano,
o Congresso, como você tem muita coisa concentrada nesses grandes polos nos estados, cara, no Texas, o Texas, vamos pensar no Tennessee, que é eu acho que é o estado mais republicano que tem. Você vai tirar ali um pouco parelho o número de deputados, que vai na capital, você vai fazer tudo azul ali, em uma ou outra grande cidade também. Aí, interior adentro, mete republicano até dizer chega. Então, é mais fácil no Congresso ele manter. Só que Senado, eu acho que agora não. As pessoas começam a se esquecer já, sabe, do medo do trumpismo, ou a raiva que eles tinham do Trump, que é um pouco que eu acho que corre o risco de, acabando a pandemia, a economia dando uma estabilizada aqui, eu não tenho dúvida que daqui a um ano as pessoas já estão bem mais anestesiadas, esquecendo as coisas absurdas que o Bolsonaro fez, falou. Ah, com certeza. Então, Se a economia voltar, enfim, e não tem muito como não, né? Porque você está saindo de uma estagnação e tal. Ele volta ali para casa de 40% de nos satisfeito. Estados Unidos, para ser bem sincero, eu não acho muito difícil se os republicanos conseguirem emplacar um Ted Cruz da vida, você não volta para a presidência. Eles têm que apostar muito que o anti-trumpismo que foi o motor da derrota aqui. Porque o Biden não é um cara carismático nem pouco. Não, então, justamente era isso. A ideia, eu até gravei na época que eu acompanhei a eleição, eu gravei isso, assim, que o fato dele ser um candidato sem sal era bom para ele, porque reforçava a ideia de que era um plebiscito. Então, por exemplo, a gente fala assim, que ele fosse o Bernie Sanders. Eu falo, se fosse o Bernie Sanders, eu acho que perdia. Primeiro porque, nossa, a preparação do Trump, da campanha dele, era para que fosse o Bernie Sanders para ficar comunista, 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 comunista. E aí, que não cola com o Biden. Né? Não, então, assim, nem um pouco. Então você reforçou essa ideia de que era um plebiscito, quando foi o Biden versus o Trump. E aí Você chegou a assistir os debates? Você chegou a assistir os debates? Assisti. Era um pouco bizarro, porque assim, você tinha um Trump mega agressivo e parecia que era meio pointless assim, a agressividade dele. Porque o Biden é um cara meio insosso mesmo, é um cara gago, que não consegue terminar às vezes uma frase direito, não briga, não usa nenhum adjetivo, fica meio na dele, aí parece o Trump ficava parecendo tipo um malucão, assim, que tava... no primeiro debate, inclusive, eu brinquei que ele jogou parado. Pegou a mão embaixo do braço, assim, ó. É isso. Eu só não tenho que perder. Basicamente deu um microfone pro Trump e falou, se complica aí, vai. Exatamente. E foi exatamente o que ele fez. É isso. Foi exatamente o que ele fez. Primeiro debate, eu lembro muita gente falou assim, nossa, o Trump tá engolindo o Biden. Eu falei, não, gente. Você tá vendo o cara da Fox mandando ele parar e dizendo que ele não pode seguir, que ele não consegue seguir regra. Não. Pô, a Fox mudou muito agora, mas tipo, era o reduto do cara, né? Ainda tem muito. Eles ficam caçando, por exemplo, essa questão de vacina e máscara. Eles ainda estão nessa, assim, de averiguar. Então, assim, pega uma deputada democrata que está sem máscara. Só que ela já tomou as 2 vacinas dela. Ela está num estado que já tem 70% de pessoas que já se vacinaram. E aí eles falam que eles querem falar que é a mesma coisa do cara lá do Mississippi, que só 35% das pessoas tomaram 2 doses. Né? Então, assim, aí, nossa, 150 mil pessoas que foram vacinadas estão com Covid. Será que as vacinas funcionam mesmo? Então, assim, amigo, olha... Tem 150 mil por dia que estão com Covid lá nos Estados Unidos. Já voltou a esse patamar. Mas é isso aí. Sorrilha, agora a gente tem mais 1 minuto só. Quero só fazer uma pergunta para você. Vai ter para 2? Vai. Então tá bom. Mas eu vou participar também? Vocês montaram um grupo sem mim, assim, no WhatsApp? Não sei se eu vou participar, porque você já tá robesperiano querendo cortar a cabeça de integrantes do PA. Mas não é a sua, né? Mas não é a sua. Então, Robespierre degolou foi pouco. Achei que faltou aí uma galera ainda pra ele. Frouxo. Poderia, né? Por exemplo, o Tom Paine.
Não, mas não pode, que se você também termina a vida do Paine na metade, acabou a carreira do Dani, né? Assim, Dani não vai ter mais o que falar. Então... Afinal de contas, nós sabemos que há um Tom Paine para cada estação. Exatamente. Piadas que vocês saberiam se estivessem no nosso grupo de WhatsApp. Sorrilha, falar com você tá entre as 5 coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Tá bom? Não vou perguntar quais são as outras 4, mas para mim também foi um grande prazer. É nóis, amigão. Essas conversas o pessoal vai poder assistir no YouTube depois. Beleza, então. Beleza, então. Beleza, então. Beleza, então. Beleza, então. Beleza, então. Beleza.